Chamamos ao palco Pedro Sousa, Product Owner de canais digitais da Caixa Geral de Depósitos, que nos irá apresentar o projeto IA no Contact Center da entidade Caixa Geral de Depósitos. Boa tarde a todos. Sou o Pedro Sousa, Product Owner na Caixa. Trabalhei em Contact Centers há mais de 15 anos e posso assegurar-vos neste momento estamos atualmente a viver uma verdadeira revolução nesta área. É por isso que estou aqui, para vos mostrar de que forma é que a Caixa, na Caixa estamos a mudar o modelo de atendimento para garantir uma melhoria significativa da experiência dos nossos clientes e colaboradores. Como sabem, estamos a viver uma era de transformação e a procura pelos canais digitais, decorrente dos processos de transformação da banca, combinado com o aparecimento da pandemia Covid-19, obrigaram a encerrar postos de trabalho e atendimento presencial, pressionaram muito o contact center, com o aumento exponencial do número de contactos telefónicos. Daí que a falta de capacidade instalada para responder a este contexto, aliado ao alto esforço de manutenção da solução que tínhamos de IVR, resultou no aumento de custos e levou ao decréscimo dos índices de satisfação dos nossos clientes, que acabavam por ter que esperar mais tempo para serem atendidos por um assistente. Ou seja, por um lado, a Caixa ficava satisfeita porque o cliente acabava por ser atendido e os níveis de serviço eram cumpridos. Mas por outro, o cliente ficava insatisfeito. Demorava muito tempo até ser atendido e depois, quando finalmente eu conseguia, ainda tinha um conjunto de instruções que tinha que seguir e acabava por perder ainda mais tempo. A solução de IVR apresentava algumas limitações, como estava há pouco a dizer, na capacidade, uma falta de capacidade para responder rapidamente a novos desafios a nível de self-service, uma estrutura complexa, os clientes tinham que carregar em muitas opções até chegarem àquilo que pretendiam. Na componente de transferência de chamadas também havia ali algumas questões. A nível da inclusão, clientes, por exemplo, que não tivessem a percepção da estrutura do IVR, ou mesmo clientes, por exemplo, individuais, podiam ter ali alguma dificuldade, e a capacidade de informação muito limitada. Nós analisámos a razão, os motivos das chamadas dos clientes e com facilidade verificámos que seriam muitas delas de baixo valor e que poderiam ser resolvidas de forma autónoma. Na verdade, sentíamos que a tecnologia já não respondia às necessidades atuais do cliente e precisávamos, por isso, de capacitar as nossas plataformas de forma a potenciar uma melhor experiência e um melhor nível de serviço a cliente. Para isso, era fundamental dar autonomia aos nossos clientes para contratarem produtos e serviços e encontrarem respostas em ambiente de autosserviço. Dar autonomia, apostando em soluções disruptivas, com suporte da inteligência artificial, com capacidade de interpretar e entender qual é que era a semântica do discurso humano, foi a chave para melhorarmos esse mesmo atendimento através da utilização de máquinas, melhorando o suporte ao cliente e, ao mesmo tempo, conseguindo libertar recursos. Assim, considerámos que, de facto, o que tínhamos já não respondia às nossas necessidades, pelo que tivemos que adotar uma solução de voz que permitisse, de facto, fazer esse mesmo entendimento. Foi assim que nasceu a solução de conversação natural, desenvolvida pelo Grupo GBI, especialista em soluções para melhorar a experiência e o contacto com clientes. A solução encontrada foi desenvolvida com recurso à inteligência artificial powered by Omilia, uma tecnologia de projeção global, através da qual o cliente só tem de falar e explicar aquilo que pretende. O discurso é livre, sem esforço, ou seja, o cliente fala exatamente como se estivesse a falar com um humano e vê rapidamente tratadas as suas questões. É muito interessante neste ponto constatar que há clientes que não percebem que estão a falar com uma máquina, tal é a precisão do discurso. O obrigado no final das interações é a prova que, de facto, o cliente sai satisfeito. Nos fatores diferenciadores, existem 5 fatores que distinguem esta solução face a outras soluções presentes no mercado. A nível de machine learning, a aprendizagem infinita, o bot aprende numa primeira fase ouvindo chamadas reais de clientes e depois vai evoluindo conforme vai captando os discursos e, inclusivamente, capta as terminologias de ofertas e produtos e serviços da Caixa, o que é importante para desenvolvermos a oferta futura.
Na componente de segurança, a solução é PCI DSS Certified, portanto cumpre com todos os altos padrões definidos pelo Banco Central Europeu. Na componente de Natural Language Understanding, adapta-se facilmente ao discurso de diferentes pronúncias, gírias, regionalismos e com isso mantém ao mesmo tempo um elevado padrão de reconhecimento da linguagem humana para garantir que a informação é consistente. A solução foi desenvolvida em low-code, de forma a permitir mudanças rápidas. As necessidades de negócios estão sempre a evoluir e é necessário acomodá-las sem grandes desenvolvimentos. É tudo isto que vos estou agora a informar. Estes fluxos conversacionais estão disponíveis tanto na voz como para outros canais. Pode ser, por exemplo, implementado num canal de chat, por isso dizemos que a solução é verdadeiramente omnichannel. Relativamente aqui às vantagens, voltamos aqui à questão do autosserviço, portanto, o cliente ser autónomo na resolução das suas questões e dos seus problemas. Ter que existir aqui uma questão de escalabilidade. A solução tem a capacidade de responder às solicitações através de vários canais de contacto. Uma componente forte de redução de custos, as chamadas que não são passadas para o assistente e que são tratadas pela inteligência artificial têm um custo 5 vezes inferior ao que se fossem seguras por um humano. Relativamente à inclusão também, ganhamos capacidade e acabamos por atender muito mais clientes, portanto não excluímos ninguém. Na componente também da segurança dos dados, os dados ficam disponíveis para humanos com uma componente de contexto em que não são visíveis os dados sensíveis e por isso estamos menos suscetíveis a tentativas de fraude ou ataques externos. E acabamos por fazer uma melhoria também na experiência de atendimento, porque a informação está centralizada, existe um conhecimento que é consistente nas respostas e uma assertividade na informação que permite depois retirar a componente humana de contacto entre o cliente e a CGD. Concluindo, este é um projeto especialmente relevante, pois vai permitir uma capacidade de resposta aos clientes que são geridos à distância para agilizar os tempos e os níveis de serviço. Trouxemos aqui alguns resultados desde a implementação, sensivelmente 1 ano e meio de operação, e que temos aqui como grande destaque a questão da evolução da taxa de retenção de autosserviço relativamente ao sistema anterior. Portanto, neste momento situa-se nos 58% de taxa de retenção. Também o VoiceBot traz-nos também uma redução no tempo médio de chamada, no end-to-end da relação do cliente com o banco. Uma melhoria também de experiência. Temos neste momento uma taxa de feedback negativo inferior a 1%. A taxa de resolução das questões apresentadas pelo cliente também superou os 45% face à solução anterior. E o First Call Resolution, também um KPI importante, que tivemos também aqui um acréscimo de 70%. Adicionalmente, assistimos aqui a uma melhoria na experiência do assistente humano, porque sempre que existe a necessidade de o bot transferir a chamada para o assistente, ele entrega o enquadramento da chamada, o que leva a um aumento de produtividade, porque o assistente já sabe o que é que levou o cliente a contactar. Grandes números ainda temos, que desde o início temos já cerca de 4 milhões de chamadas que entraram pelo nosso VoiceBot. Clientes únicos, isto dá mais ou menos 2 chamadas por cliente, e a nível de conversas estamos sensivelmente nos 10 milhões. Para o futuro, e como a Caixa está sempre mais à frente, já estamos a preparar aqui novas funcionalidades para implementar em breve. Uma delas é a biometria, portanto queremos trazer a biometria de voz para os canais que suportam a fala, permitindo reconhecer o cliente pela sua voz. Ativar também esta mesma componente de conhecimento no chatbot para tornarmos a tal experiência omnicanal, mas no fundo, seja com estas ou outras funcionalidades, o importante é que garantimos a satisfação dos clientes, resolvemos as suas questões o mais rapidamente possível. Terminamos com esta citação de Eric Rice, que indica que success is not delivering a feature, it is learning how to solve a customer's problem. Obrigado.